Nós considerámos que era importante a Sra. Ministra vir ao Parlamento esclarecer e debater connosco uma série de questões. Pensamos que nos últimos tempos o sistema educativo, infelizmente, transformou-se num quase campo de batalha em que se vão multiplicando conflitos e vai-se criando uma instabilidade em todo o sistema educativo que eu penso que terá consequências no trabalho escolar e, portanto, obviamente terá também consequências se se prolongar naquilo que são os resultados dos alunos, que são o centro daquele que deve ser o nosso trabalho no sistema educativo. Eu tinha várias questões para colocar à Sra. Ministra da Educação. Permita-me que comece por falar de um tema que tem agitado todo o sistema, que é a avaliação de desempenho de docentes, a avaliação de professores. Gostava de pedir à Sra. Ministra que possamos ter sobre esta matéria um debate sério e que, portanto, deixemos aqui de lado qualquer pirueta retórica, que não tomemos as críticas como ataques pessoais, nem que consideremos que qualquer crítica é ou estão comigo ou estão contra mim. Acho que as críticas que têm sido avançadas devem ser levadas a sério. Sra. Ministra, deixe-me começar por dizer que nós, no Bloco de Esquerda, penso que são muitos os atores do sistema que concordam connosco que é fundamental que exista um processo de avaliação de desempenho dos docentes que seja credível e que permita responder, diagnosticar aquilo que são os problemas do sistema educativo ao nível da formação e do desempenho dos professores e que permita qualificar, dar respostas àquilo que venham a ser os problemas encontrados, mas também, muito claramente, distinguir aqueles que são os bons profissionais dos maus profissionais. Acontece que todo este processo tem decorrido de uma forma, eu diria, atabalhoada. Houve todo um modelo que foi gizado de uma forma muito burocrática e, portanto, estamos hoje numa situação muito caótica. É esse os reflexos e os testemunhos que nos vêm das escolas. Queria começar por lhe dizer que muitas têm sido as críticas ao próprio conteúdo do processo de avaliação de desempenho de docentes. Há muitos aspectos nas fichas que estabelecem itens para a avaliação que são absolutamente subjetivos, mas há essencialmente uma questão que tem preocupado o país e a opinião pública, que é criar-se com este sistema uma lógica que é uma lógica perversa, na medida em que as notas que os docentes atribuem aos seus alunos passam a contar para a sua avaliação. Ou seja, os próprios professores vão ser avaliados de acordo com as notas que venham a dar aos seus alunos. Ora, isto cria distorções que nos parecem inaceitáveis, que têm, aliás, vindo a ser avançadas por vários especialistas da área. Por um lado, nós sabemos que as escolas em Portugal não partem todas das mesmas condições. Nós temos alunos que vêm de meios socioeconómicos muito diferentes, de contextos escolares também eles muito diferentes e, portanto, neste sistema de avaliação que o Ministério gizou, não há mecanismos suficientes de contextualização daquilo que venham a ser as notas dadas pelos professores aos seus alunos. E, portanto, criamos uma enorme distorção entre uma escola numa vila do interior e uma escola no centro da cidade frequentada por filhos de pais de profissões liberais ou que tiveram acesso à educação superior. E, portanto, os resultados escolares destes alunos serão necessariamente diferentes. Acontece que um bom professor numa vila do Conselho da Guarda terá necessariamente uma avaliação que será pior do que um mau professor que esteja no centro de Lisboa. É, portanto, preciso perceber como é que esta contextualização se vai fazer. Sra. Ministra, eu avaliei, percorri os vários itens das fichas de avaliação e não encontro a contextualização que a Sra. Ministra refere e prometeu. Mas queria também uma distorção nas disciplinas que são passíveis de uma avaliação externa. Ou seja, disciplinas como matemática e como português, que têm provas e exames nacionais desde o primeiro ciclo,
vão ter uma comparação com as notas que são depois dadas pelos professores, que não é dada em outras disciplinas. E, portanto, isto cria, digamos que, uma lógica absolutamente perversa. Mas o que eu creio que a Sra. Ministra cria, ou coloca os professores, é que coloca os professores perante um dilema que não é aceitável colocar aos professores. É se, para progredirem na carreira, eles devem atribuir aos seus alunos notas e uma avaliação mais positiva, ou, pelo contrário, devem-se manter fiéis a uma ética profissional e, portanto, prejudicar em relação a outros professores que sejam menos cuidadosos, atribuir as notas que, de facto, acham que os seus alunos merecem, mas, com isso, virem a ser prejudicadas. Esta lógica, na forma como esta avaliação foi gizada, Sra. Ministra, cria facilitismo, ou seja, vai empolar as notas e vai levar a que professores que tenham menos brio profissional venham a empolar as notas e, portanto, temos aqui assim uma fabricação de resultados que podem ser maravilhosos, mas que não correspondem na prática à avaliação. E depois houve todo o processo, a forma, eu diria, processual como o Ministério se comportou nesta matéria. Eu diria, Sra. Ministra, não quero ser excessiva, mas este foi o momento em que o Ministério da Educação foi absolutamente incompetente. Foi absolutamente incompetente porque foi incapaz de cumprir os próprios parâmetros que tinha estabelecido pelo próprio. E, portanto, aquilo que neste momento acontece hoje nas escolas é que as escolas estão soterradas numa imensa confusão burocrática, os professores fazem intermináveis reuniões para compreender como é que vão aplicar os sucessivos normativos, os prazos que são adiados ou que são estipulados pelo Ministério. Os professores coordenadores perguntam como é que podem fazer a avaliação das aulas dos seus avaliandos, fazer as entrevistas que estão estabelecidas no modelo e, ao mesmo tempo, dar as suas aulas. E, portanto, percebe-se que todo este processo foi lançado sem ser planeado. E ele atinge as escolas a meio do ano letivo sem que ninguém esteja verdadeiramente preparado. Sra. Ministra, eu penso que este é o momento de assumir a responsabilidade. Toda a gente defende um processo de avaliação de professores que seja credível. E, com certeza, a Sra. Ministra, no momento em que toda a gente contesta este processo, não dirá que todos os agentes são corporativos. Bom, tínhamos que eliminar todos os atores do sistema e começar de novo. E a Sra. Ministra também não achará, com certeza, que está na posse de toda a verdade. E, portanto, eu acho que neste momento o que a Sra. Ministra tem que responder é, perante um processo que não é sério, que está a afogar as escolas e a perturbar aquilo que é o papel fundamental das escolas, que é dar aulas aos alunos e facilitar a sua aprendizagem, a Sra. Ministra não pode utilizar a avaliação de professores como um trunfo eleitoral do Partido Socialista. E, portanto, tem que parar este processo, ouvir quem está no terreno e relançar no próximo ano um processo de avaliação que seja credível. Termino com uma outra questão apenas, Sra. Presidente, se me permite. Sobre o ensino artístico consta que há novidades, ou seja, que os conservatórios poderão passar a dar a iniciação musical. Acontece que o regime supletivo, que continua a ser frequentado pela esmagadora maioria dos alunos, continua a estar nas intenções do Ministério que venha a terminar. Pergunto, Sra. Ministra, naquele que tem sido um caso em que pais, professores e alunos têm batido pela sua escola, quais são as suas intenções neste processo? E agradeço a sua tolerância, Sra. Presidente.